Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lenz e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. Afinal de contas, próximo 22 de outubro, domingo que vem, nós teremos mais uma lição, será a lição de número 4, sobre o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. E quando nós falamos em missão, nós estamos pensando na ideia de uma ordem, de um compromisso estabelecido com aqueles que desejam obedecer à autoridade superior. E neste caso, a autoridade vem de Deus e o único desejo de Deus que importa para a humanidade, a princípio Deus deseja a salvação de todos os homens. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E antes que nós vamos entrar aí no texto e tudo quanto temos de bom para ver, é importante lembrá-lo o quanto faz bem para nós aqui no canal que você faça a sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo e, claro, se gostou, deixa aquele like esperto para que nós possamos continuar crescendo, tá bom? Dito isso, o textuário da nossa lição, óbvio, não poderia ser outro a não ser João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só esse texto nós já teríamos um grande estudo bíblico aí para pensarmos, porque há muitas questões a serem tratadas pensando palavra a palavra, expressão a expressão. A verdade prática, como você está vendo aí na tela, diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. E aí nós temos dois textos na leitura que você naturalmente vai ler em casa, se ainda não leu, que é Isaías 61, os primeiros 2 versículos, e depois Lucas capítulo 4, os versículos 17 a 20, que são textos que vão elucidar aquilo que desejamos propor para essa lição deste próximo domingo. Na introdução, há um destaque ainda que está em Mateus 4,19, quando Jesus, chamando os seus discípulos, disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, o objetivo máximo de Jesus, nos poucos dias que ele esteve com os homens, com os seus discípulos, especialmente nesse mundo, foi criar um colégio apostólico de discipulado para implementar a tarefa de missões para todos os povos. O que, diga-se de passagem, os discípulos o fizeram dentro das condições possíveis daqueles dias, com muita eficiência. Ainda na introdução ele vai tratar o seguinte: os evangelhos, os livros dos Atos ou as cartas de Apocalipse são um instrumento de um verdadeiro trabalho missionário. Então, não é somente aquilo que os discípulos fizeram no corpo a corpo, no tete a tete, falando, ganhando, conquistando, ensinando, discipulando, batizando, mas também os escritos que foram deixados, tanto pelos evangelistas, como por Lucas, inclusive em Atos dos Apóstolos, Paulo em boa parte do Novo Testamento, Tiago, João novamente, e por fim a Epístola aos Hebreus, que nós não temos convicção de quem seja o seu escritor, ainda que versões mais antigas tragam a Epístola de São Paulo aos Hebreus, mas nós já entendemos que bem possível que não tenha sido Paulo, né? Mas a lição ela vai se subdividir em 3 tópicos importantes, que é o Deus missionário revelado no Novo Testamento. E vai tratar daí um pouquinho sobre
essa questão de Deus se revelar como missionário máximo. Depois, no segundo tópico, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E claro, não poderia deixar de revelar aquilo que os escritos do Novo Testamento têm por objetivo, que são naturalmente salvação para os perdidos e transformação para os salvos. E por fim, a missão cumprida nas cartas e também no Apocalipse. É importante nós entendermos, eu já tratei sobre isso em outro momento, que se nós parássemos para entender como funciona exatamente a lógica, a métrica de Deus no sentido de revelar a salvação para os homens, Jesus traz especificamente nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus a verdade prática do que é a relação entre os homens no sentido de desejar a aproximação de Deus ao seu coração. Então Jesus revela tudo que deve ser feito ali, inclusive que já é uma ampliação do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas as epístolas, elas vão nos dar condições e capacidade de nós entendermos como aplicar aquilo que era leis e regulamentos para judeus que entendiam do judaísmo, que entendiam das tradições mais antigas que eram oriundas do decálogo, e agora essas verdades elas deveriam ser aplicadas em outras culturas, em culturas que não tinham nenhum tipo de similaridade às capacidades judaicas de compreensão do decálogo. E aí o Novo Testamento, a escrita do mesmo, vem justamente elucidar, na maior parte dele, como gentios que não tinham a cultura religiosa judaica poderiam compreender aquilo que Jesus havia ampliado a partir do decálogo nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, especificamente, obviamente, que os demais evangelhos, eles têm outras verdades ensinadas por Jesus. Mas os evangelhos, eles são justamente a ação missionária divina para outros povos, para outras culturas. Então, no primeiro tópico, Deus missionário revelado no Novo Testamento, ele começa lembrando que a Bíblia nos mostra que Deus é missionário, ou seja, ele, apesar de habitar num alto e sublime trono, estar acima de todas as coisas, ser pura santidade, pura luz, não haver mácula, mancha de pecado nele, mas ele propôs uma maneira de resgatar o homem que havia se desviado e havia caído no pecado, havia se desviado da verdade divina. Então, desde o Gênesis, que inclusive é o livro dos começos, até o Apocalipse, que é o último livro, nós temos a Bíblia como um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário. Então, o que nós temos de revelação de Deus, as maneiras como Deus se apresenta, como ele se revela, como ele procura se relacionar, os nomes que ele se apresenta, sempre são facetas, aspectos do seu caráter que busca aproximar-se do homem tão caído, tão corrompido, tão cego pelas trevas, pela escuridão do pecado, que Deus consegue ir até lá onde o homem está, naquele buraco mais terrível, e de uma forma ou outra se revelar como a solução para buscar esse homem de volta. Então, por isso, nós temos aí essa perspectiva missionária, desde o Antigo até o Novo Testamento, e aí, inclusive, a lição vai trazer assim: pelo fato do povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em remir o ser humano. Então, há algumas correntes teológicas que propõem que Israel foi abandonado, Deus não tem mais
propósitos, planos com Israel. No sentido de nação missionária, há uma interrupção do plano, concordamos com isso, e a igreja tomou o lugar de Israel. Esse lugar de nação missionária que era de Israel, a igreja assumiu, não temos dúvida quanto a isso. Israel está colocado de lado no mesmo patamar dos gentios, quer dizer, tanto judeus quanto gentios dependem exclusivamente da graça que lhes é anunciada e do desejo, da manifestação de arrependimento, do desejo de fazer parte deste novo povo chamado igreja. Ele derrubou a parede existente entre judeus e gentios para colocá-los todos no mesmo nível e dizer: vocês querem ser a nação missionária, vocês têm que fazer parte da igreja, têm que entrar por Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas perceba que, não obstante Israel ter perdido a função de nação missionária, Israel continua nos planos de Deus, conforme está predito no Antigo Testamento diversas vezes pelos profetas, que Israel voltará. Quando Israel volta? Quando a igreja não estiver mais. Quando a igreja for arrebatada, não estiver mais presente nesse mundo, e esse mundo estiver largado para as trevas, Israel vai desejar o seu Messias, vai clamar pelo seu Messias, vai buscar a Deus novamente da maneira como eles há muito não buscam. E é nesse momento que os dias são abreviados para que Cristo, voltando, estabeleça Israel novamente como a capital, o centro do mundo, da onde emanarão a palavra, da onde emanarão as virtudes de Deus, que serão dirigidas, que serão orientadas, que serão gerenciadas pelos santos transformados. Faremos o trabalho que os anjos fazem hoje. Então, a igreja, ela entendeu que ela tem essa tarefa inacabada. A tarefa não acabou, não obstante nós termos alcançado todas as nações, geograficamente falando, mas não alcançamos todas as etnias. Então, estão lá 193 nações, podemos ter alcançado a todas de uma forma ou de outra, mas não alcançamos todas as etnias, que passam de 2.000, então são muitas ainda a serem alcançadas. No ponto 2 da lição, missões dos evangelhos e em Atos. Então ele vai trazer para nós, nos evangelhos é concluído, cada evangelho, não é por acaso que é concluído, cada um deles um mandato da grande comissão, sempre lembrando. O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, escreve dizendo: e ai de mim se não pregar esse evangelho. Ai de mim. Por quê? Porque se eu não fizer, vou ficar muito ruim mesmo. É uma tarefa que está sobre nós. Aí nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Então, Filipe, não tenha dúvida nenhuma, foi o primeiro missionário transcultural. E Filipe foi exatamente para aquele lugar onde hoje estão ocorrendo guerras, que é a faixa de Gaza, a região da Palestina. E ele então começou por lá, e depois então Pedro acaba recebendo uma visão de Deus e reconhece que Deus está interessado em salvar todos os povos. Imagine você, um Pedro judeu convertido, convicto, que era só para o judaísmo. Deus diz: não, vai lá e eu não faço acepção de pessoas, e pregue para eles. Enquanto ele está pregando na casa do centurião, o Espírito Santo confirma batizando. Aí você vê por aí como é que o negócio vai. Nos Atos dos Apóstolos, aí ele continua falando sobre o trabalho da igreja primitiva, que estendeu-se a todos os povos, culturas e nações daquela época. Mas eu me lembro sempre de uma fala que o meu antigo diretor de vendas disse certa feita, quando estávamos na cidade de Recife, trabalhando no shopping Guararapes. Fez uma reunião e nós dissemos: olha, com propaganda na televisão, com carro de som, com panfletagem, com anúncio de rádio, de TV, enfim, um trio elétrico, o estado de Pernambuco está eivado da propaganda do nosso produto. Não tem mais, não conseguimos alcançar mais. Aí ele disse: lê do engano. O nosso público-alvo, por estatística, são pessoas de 18 a 25 anos, o público-alvo principal. Todo dia, nesse grande estado de Pernambuco,
alguém está completando 18 anos. Quer dizer que todo dia nesse grande estado de Pernambuco, vocês têm o objetivo de alcançar estas pessoas que estão chegando nessa idade do público-alvo e anunciar que nós temos o produto certo para elas. Bem, e eu parafraseio a fala deste diretor dizendo: todos os dias, neste grande Brasil, neste grande mundão de Deus, alguém está saindo da idade da inocência para a idade da consciência. Qual é essa idade, professor? 10 anos, 9 anos, 8 anos, 15 anos? Tem alguns com 40 que ainda não saíram da fase da inocência, né? Mas, vamos lá, todos os dias tem um grupo de pessoas saindo da fase da inocência e partindo para a consciência, e esses são o público-alvo da igreja, e por isso a igreja não pode parar. Terceiro ponto da lição é a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. E aí, como eu disse, as cartas paulinas principalmente, mas assim também como Tiago, como João, como Pedro, são cartas que vão ampliar a oferta de conhecimento desse Deus que deseja salvar, procurando propor maneiras de salvar os perdidos e transformar os salvos, mesmo estes tendo vindo de culturas diferentes, tão distintas e tão complexas para a compreensão. E o Apocalipse, é claro, ele é a conclusão da longa jornada e do destino de toda a raça humana, e ele não deveria ser considerado o livro mais complicado, o livro mais terrível, o livro que escorre sangue, o livro mais difícil, o livro que mete medo. Ele deveria ser considerado, sim, o livro que nos infunde uma doce esperança, que tudo que começa um dia termina. E um dia nós saímos da perfeição da presença de Deus e um dia voltaremos para essa mesma perfeição da sua presença. Por isso é importante manter-se firme na presença dele. Ok? É claro, é só um resumo, uma pré-aula. Domingo eu espero você, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, na igreja mais perto da Bíblia, mais perto da sua casa. Tá certo, meu irmão? A conclusão vai nos dizer: Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Você já ganhou uma alma para Jesus? Você já teve essa experiência? Se não teve, faça isso, vá em busca de alguém, informe-o da necessidade do arrependimento da salvação, ore por ele quando mesmo tomar a decisão, discipule-o, leve-o até as águas do batismo, cuide dele até que se fortaleça, e aí desfrute de uma alegria ímpar que não existe na face da terra, algo que promova tal alegria no seu coração. Eu vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez o importante que você faça aí a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe com muita gente e nos encontramos no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fique com ele porque ele era, ele é, ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço!